Todos, estamos mais uma vez aqui juntos, reunidos, celebrando a vida do Senhor entre nós, sobre nós, e tudo aquilo que Ele já realizou é o que nós queremos trazer à nossa memória, porque é o que nos dá esperança, é o que nos faz crer que Ele virá. Essa é a certeza que nós temos. A única certeza que eu tenho na minha vida, eu não tenho nem certeza se eu vou morrer, porque pode ser que eu seja arrebatada, né? Então, nem na morte eu tenho certeza, mas uma certeza eu tenho. Eu caminho esperando que Ele venha. E é muito bom sermos igreja, estarmos reunidos aqui, celebrando aquilo que Ele já realizou e aquilo que ainda virá sobre nós. E a alegria de estar em comunhão, né, com o corpo de Cristo. Muitas pessoas falam assim: Deus está em todos os lugares, então eu posso estar em minha casa ou num gramado. É verdade. A presença de Deus, para ser sentida, você não precisa estar num ambiente específico. Mas o propósito no qual nós estamos aqui reunidos é para celebrarmos juntos, né, coletivamente. É uma cerimônia. E a Bíblia chama de convocação solene, estarmos juntos. E hoje a gente estava se arrumando para vir para cá, e a minha filha menor, a menorzinha, a caçulinha, estava com uma roupa como se ela fosse brincar no parquinho. Eu tinha separado um vestidinho bonitinho. E ela falou: quero ir com essa roupa. Aí eu falei assim: mas está todo mundo tão bonito, arrumado. Ela: mas eu estou bonita, eu estou muito bonita. Eu falei assim: meu Deus, é verdade, mas como dizer? Eu falei: você sabia que quando nós vamos à igreja, a gente está indo para uma cerimônia muito importante, de alegria, de celebração, como se a gente estivesse indo para uma festa? Você vai com essa roupa para a festa? Ela: não. Eu: então, vamos botar roupa de festa. Aí ela já queria aquele vestido bufante, com laçarote, e aí eu fiquei na saia justa ali. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a alegria de estarmos juntos, né, é uma celebração. E aqui hoje nós cantamos uma doce presença entre nós. A gente tem batido muito nessa visão, né, aqui na Shalom, sobre o momento da adoração ser um momento que não é para nós, não é sobre nós, né? Juntos nós vamos cantar sobre Ele, vamos trazer a sua presença juntos para esse lugar, para que todos percebam Ele, porque Ele é suficiente. E aí aqueles que precisam de cura serão curados. Os que precisam de transformação serão transformados. Os que precisam de um encontro real encontrarão. E aqueles que só querem agradecer e dizer o quanto Ele é lindo também conseguem fazer a mesma coisa. Então, a presença doce do Senhor nesse lugar já é real. Que você possa ter percebido isso, mas caso você não tenha percebido e ainda esteja um pouco distanciado dessas palavras que eu estou dizendo, eu oro para que nessa hora o seu coração seja capturado pelo Espírito Santo, para que Ele seja suficiente, não as minhas palavras, mas aquilo que Ele semeou no meu coração para trazer para vocês nessa manhã. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Salmo 127, é um salmo curto, e por isso eu vou ler também o seguinte, que é o 128. Salmo 127 e 128, vamos lá. Diz assim, deixa eu pensar, qual que é a versão? Eu acabei esquecendo de... Eu vou ler a versão que está aí no telão, que a gente vai ficar mais juntinho aqui, que a minha Bíblia tem uma versão diferente. Esse é um cântico de peregrinação. Os salmos, antes da gente ler, os salmos, eles são um livro de coletânea, né, de poemas, usado para cânticos, e é milenar. Na verdade, ele foi escrito, o livro inteiro de salmos foi escrito durante aproximadamente 1000 anos. Então ali tem salmos de Moisés, tem salmos depois do exílio babilônico, tem os salmos de Davi, também foi escrito por Asaf, né, os filhos da casa dos cantores. Também temos Salmos de Salomão, que é o filho de Davi. E esse é um dos salmos que nós vamos ler agora, tá bom?
diz assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com ele junto às portas da cidade. Passa para isso, 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Amém? Esses são os textos que o Senhor separou para nós nessa manhã. São textos, como eu disse, do maior livro da Bíblia, que é o livro de Salmos. Um livro onde há uma coletânea de poemas, canções que foram feitas para... Eles cantavam esses poemas, o povo, durante as peregrinações. Então, você ia subindo, né, para Jerusalém e cantando, o povo todo junto cantando essas canções. E o que é isso? Isso é um culto. Quando estamos juntos e cantando, dizendo aquilo que nós pensamos, daquilo que cremos, refletindo juntos, né, as palavras que vêm à nossa boca, que saem do nosso coração, aquilo vai tomando forma. E esses dois salmos aqui são salmos que falam sobre família. E essa vai ser a palavra de hoje. Nós vamos falar aqui sobre alguns pontos do que Deus ordenou, né? Aqui tem uma ordem de uma série de coisas para acontecer. Então, ele fala sobre o lar, ele fala sobre os filhos, ele fala até sobre os netos, não é verdade? Fala sobre o trabalho. Então, nós vamos aqui pincelar algumas questões que nós podemos ver na palavra de Deus sobre isso, umas ordenanças para as nossas vidas, tá? E o título dessa mensagem de hoje é Uma Família com Propósito, porque aqui nós podemos ver que ele usa a palavra em vão, né? Se você não deixar que o Senhor guarde, em vão será. Então, como não ser em vão? Tendo um propósito. E aí, qual seria esse propósito? É o que nós vamos ver aqui juntos. Eu não vou falar nenhuma novidade. Obviamente, nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia, que temos visto e ouvido aquilo que o Senhor tem falado durante muitos anos, né? E você que já ouviu dos seus pais, dos seus avós, eu não vou falar nenhuma novidade, mas eu creio que a palavra do Senhor se renova sobre as nossas vidas e nós sempre aprendemos até com os mesmos textos. Então, vamos lá. Aqui, nesses textos, você vai reparar comigo que tem 4 fases principais de uma família. O casamento, quando ele fala, exceto que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham os que ela edificam. Então, ali está falando da construção de um lar. Depois ele vem e fala, em vão é para vós levantar cedo e repousar tarde, comer o pão da tristeza, se você não tem o Senhor como fundamento, porque aos seus ele dá enquanto dormem. Então você não precisa fazer todas essas coisas. Então ele vai falar sobre trabalho. Depois ele fala sobre a chegada dos filhos. No terceiro, eis que os filhos são herança do Senhor. Então ele vem trazendo uma ordem, né?
Feliz é o homem que tem bastante filhos. E aí ele mostra que a gente vai ver algumas curiosidades muito interessantes, que hoje nós já não vivemos tanto. Depois ele passa para o 128 na mesma canção, né? Dizendo que a tua esposa será assim, vocês vão estar ao redor da mesa desfrutando das bênçãos do Senhor. E aí já mostra uma fase adulta dos filhos, ao redor da mesa, desfrutando as bênçãos do Senhor, derramadas por Deus. E depois os netos. Você verá os filhos dos teus filhos. Eis como será abençoada a família que serve ao Senhor. Então, essa é a jornada do homem. Você quer saber assim, para que Deus criou o homem? Deus criou o homem para a sua glória, sim, com certeza. Mas aí, a gente estava cantando aqui, né? Dia e noite suba a ti nossa adoração. Como? Eu vou ficar cantando o dia todo. Acordo cantando. Almoço cantando. Tomo banho cantando. Aí quando minha filha vem querer conversar comigo, estou adorando. Adore comigo. Não é sobre isso. O que significa dia e noite? Suba a ti a minha adoração. Eu vivo com o propósito de te servir, de te adorar. Então, em todos os meus passos, em todos os meus caminhos, eu devolvo a ti a minha gratidão, a minha celebração, a minha alegria em estar contigo. Isso é a adoração, é o nosso estilo de vida. E em todo o tempo isso é feito. Então, a jornada do homem é de geração em geração. Esse texto vem dizendo: os meus pais tinham um Deus, e agora esse Deus é também o meu Deus. E os meus filhos estão experimentando o mesmo Deus que eu, e os meus netos também verão o mesmo Deus que é dos meus pais. De geração em geração, o Deus que não acaba. É o Deus eterno, o Deus infinito, o Deus que sempre foi, é e será. E que nós podemos ter essa palavra em nosso coração para saber aquilo que foi experimentado é para hoje e será para amanhã. Então, quando eu estabeleço essa linha do tempo, da eternidade de Deus sobre nós, a Bíblia nos garante de que todas as coisas experimentadas ontem serão experimentadas amanhã e podem ser experimentadas hoje. Esse é o Deus de geração em geração. Meus pais, meus filhos, meus netos e eu temos o mesmo Deus. Sabe que isso tem um significado muito maior do que um Deus eterno, mas também um Deus que sempre é escolhido. Um Deus que não decepcionou, e por isso Ele permanece sendo a minha escolha, a escolha dos meus filhos, a escolha dos meus netos. Um Deus que foi verdadeiramente apresentado e que, apesar das circunstâncias de que todo o povo foi vivendo, né, a gente vê aqui na Bíblia, tantas circunstâncias difíceis como as que nós passamos hoje, mas Ele sempre foi um Deus fiel, um Deus que nos livrava, um Deus que corrigia, um Deus que trazia paz e alegria nos momentos de angústia, um Deus que celebrava conosco os momentos da colheita, um Deus que nunca deixou faltar, um Deus que liberta, um Deus que ressuscita, um Deus que cura. E esse é o Deus de geração em geração. Então vamos para o primeiro ponto, que é o casamento. O primeiro passo para uma vida adulta é o casamento, né? A Bíblia orienta para que nós nos casemos, a Bíblia orienta para que formemos família e que desejemos ter filhos. Isso é uma lei estabelecida por Deus. Para quê? Para que o legado permaneça. Para que aquilo que o Senhor semeou, a linhagem, né, continue. Mas pode um jovem se considerar adulto sem casar? Claro, com certeza. Atingindo a maioridade, é até considerado adulto. O meu filho, quando fez 13 anos, nós fizemos uma celebração, uma cerimônia entre famílias e alguns amigos bem próximos, que são referência para ele. E a gente fez ali uma aliança, dizendo: meu filho, você está com 13 anos. Simbolicamente, demos para ele uma carteira e um relógio. E mostramos assim: você está se tornando um homem. Então, você vai cuidar
do seu tempo e você vai cuidar dos valores, né, do que vier à sua mão. Você precisa, obviamente ele não vai trabalhar com 13 anos, mas ele vai fazer com que algo seja merecido, né? Ele já se torna um colaborador da casa, no sentido de homem. Então, ali nós estabelecemos a palavra de Deus, nós relembramos a ele, né, qual a função de um homem, e a gente falou, aqui agora você vai começar a caminhar com a visão do que a sociedade vai cobrar de você como homem, do que nós como pais vamos cobrar de você como homem, mas você ainda não é homem. Mas você vai aprender para que quando você chegue na sua fase adulta, você se lembre de tudo que foi ensinado. Então, isso foi uma cerimônia simples, muito simples, na minha sala, né, onde a gente pediu para algumas referências dele como homem hoje, escrevessem algo, que veem sobre ele. Isso é muito legal, né? É valorizando ali a masculinidade dele, a vida dele e do que ele vai se tornar um dia. E aquelas palavras, quando foram lançadas sobre ele, eu me lembro que falavam um pouco de casamento. E eu falava assim, Senhor, eu desejo ver os meus filhos casados, eu desejo ver os meus netos. É um desejo, né? Acho que todo mundo tem essa vontade. Eu me lembro quando eu era criancinha que eu falava assim, não volta agora não, Jesus, que eu quero ser mãe. Uma limitação de mente. Obviamente que Deus sempre vai fazer o melhor para nós, mas lá é muito além do que nós imaginamos viver com Cristo. Mas o casamento, quando eram ditas as palavras para ele, eu ia pensando assim, gente, o meu filho um dia vai casar. Eu já oro para esse dia, mas eu fui muito mais intencional depois que aquelas palavras vieram. Porque quando um filho casa, certo, quando eu digo certo, não é com a pessoa que você gosta, não. É a pessoa que Deus tem para ele, que não vai abafar o chamado, que vai ser uma colaboradora, no caso do meu filho homem, né? Que vai ser uma colaboradora do seu ministério, que também é uma mulher de Deus, que também tem uma mãe que entrega e consagra, que também tem alguém orando lá para um homem de Deus. E eu fiquei mais intencional ainda nessa oração, dizendo, Senhor, eu quero desfrutar. E nesse dia, o Senhor colocou uma semente assim, você já ora, então ore mais, entregue mais, cuide mais, porque as sementes podem ser roubadas. E eu falei, não quero que sejam. E Deus colocou essa palavra no meu coração, a gente já está entrando em casamento, mas eu quero deixar só um briefingzinho aqui. Muitas vezes nós queremos desfrutar, né, do fim. Eu quero que meu filho seja assim, eu quero que a minha filha seja assim, eu quero que eles sejam homens, mulheres de Deus, e que aonde cheguem a presença de Deus seja com eles, ou, sei lá, bem-sucedidos em alguma coisa, mas nós não estamos trabalhando no que precisa ser trabalhado. Nós só queremos a recompensa. E um casamento, o fundamento de um casamento não são coisas. Eu estou no meio de duas gerações, né? Mas a geração dos meus pais, eu me lembro das histórias que eu ouço deles e também das pessoas da geração deles. Você, na verdade, casava e aí começava a construir as coisas. Você casava, ia para um lugar que era muito inferior ao que você morava, muitas vezes, e começava a vida ali, um bairro mais... menos importante, ou caro, ou bonito, num tipo de apartamento ou casa inferior ao que você morava, ou até morava emprestado ali por um tempo, para você terminar de fazer lá a sua casinha. Conheço muitas histórias assim. Só que hoje, aí veio a minha geração, que é um meio termo, né? Tem essa visão, mas quer mais, quer mais. E a minha geração já é uma geração que casou um pouco mais tarde. Agora, a geração que vem aí, que são dos meus filhos, dos nossos filhos, muitos aqui, já é uma geração que eu preciso ter tudo para depois eu tomar essa decisão. E não é isso que a Bíblia fala. Eu posso até chocar vocês em alguns comentários, mas realmente é o que Deus revela para mim, né, para nós como casa ali, como família. Se o meu filho tiver a mulher de Deus ao lado dele, sabendo já quem é essa mulher,
e talvez ele não tenha a condição ainda, eu financio ali essa obra de Deus, eu ajudo, que o Senhor me ajude e eu ajudo. Mas ele precisa caminhar, ele precisa ganhar a independência. Na minha casa não vai ficar, isso já é certo, porque a Bíblia também diz, eu preciso me separar dos meus pais e me unir à minha esposa e ser uma carne com ela. Então, essa coisa do puxadinho, né, de morar ali do lado, vai ficando, daqui a pouco a pessoa está lá com os netos e está todo mundo no puxadinho. E o certo a Bíblia nos incentiva, saia, vá ganhar a sua independência, vá se tornar um com a sua esposa e com seu marido, vá ganhar os seus filhos, vá trabalhar para que você conquiste as coisas. E aí, a garantia do casamento na época dos nossos pais era o quê? Deus. Só que começou a ser banido. Deus começou a ser banido das relações. Então você agora precisa conquistar tudo para garantir a sua felicidade, porque já não é mais Deus o fundamento da maioria. E a gente, que é cristão, acabou entrando nesse jeito de caminhar. Não, tem que ter tudo. Deus me livre, passar necessidade. E quem é o provedor? Em vão trabalham os que edificam a casa, se o Senhor não a edificar. É isso que vamos voltar. A não ser que o Senhor edifique, aí tudo vai dar certo. Mas se não, em vão é todo o seu trabalho para edificar a sua casa. E aqui eu não estou falando de construção de bens materiais somente, mas de fundamento do casamento, da aliança que você tem. Então, os casamentos, os relacionamentos, o lar que exclui Deus do seu fundamento. O que é fundamento? São as bases. É como eu vou caminhar, debaixo de quais princípios, pensando de qual forma. Se não é com base em Deus, eu já estou num projeto suicida. Um projeto que não vai dar certo. É por isso que tanta gente já casa pensando no divórcio. Pensando como será quando eu me separar. Então eu não vou casar com comunhão de bens, eu não vou casar, vou fazer o seguinte, o que eu tenho até agora é meu. Porque você já planeja o divórcio. Por quê? Porque o Senhor não é o fundamento. Não tem outra resposta. Está todo mundo se separando. Todo mundo, exceto o que o Senhor edifique. E esses somos nós, devemos ser nós. Nós precisamos continuar falando de que eu creio sim no fundamento firme de um casamento. Eu creio sim de que isso é um plano certo do Senhor. Filhos e filhas, jovens, adolescentes que estão aqui hoje me ouvindo, queiram casar-se. Talvez a sua referência ou o seu meio, né, as suas amigas, os seus amigos estejam falando coisas para que isso seja cortado, para que não seja mais um sonho. A sociedade comece a plantar como se isso fosse falido e que você precisa ser feliz. E o casamento não traz felicidade hoje, isso é o que dizem. E aí eu quero resgatar, em nome de Jesus, que o Espírito Santo resgate isso em vocês. O casamento que tem o Senhor como edificador principal, fundamento principal, não é em vão. É um casamento bem-sucedido. Então, a maior necessidade hoje de um casamento é ter Jesus nele. Obviamente que você não vai dizer, então, se Deus faz tudo, eu não preciso fazer nada. Vou sentar aqui, vou assistir tudo que o Senhor construirá para mim. Não, a Bíblia diz que em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, existe uma colaboração, existe um trabalho, existe ali o esforço, mas com o Senhor te respaldando e sendo o seu fundamento. E aí não será em vão. E aí ela fala no verso B, né? Em vão, se o Senhor não guardar a cidade, aí ele já amplia. Estava falando da casa, agora está falando da cidade. Em vão vigia o sentinela, o guarda. Então, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho fechadura na minha casa, eu tenho alarme no meu carro, eu tenho seguro no meu carro. Eu tranco as portas e janelas para dormir. Mas o dia que eu esqueci,
O Senhor me guardou. Por quê? Porque é Ele que vigia a minha casa principalmente. A minha casa, a minha cidade, o meu clã, ele não está nas mãos do alarme, do seguro, das fechaduras. Das armas. Não está. A minha casa está guardada pelo Senhor que vigia, o guarda de Israel. Então aqui diz, se você quer guardar a sua casa, mas não tem o Senhor como principal vigia, você está em vão vigiando. Vai acontecer muita desgraça. Embora, no lado contrário, né? Eu não quero arriscar aqui nem nada, mas tem pessoas que, o Senhor está guardando. E eu não penso dessa forma. Assim como eu preciso edificar a minha casa trabalhando, eu também preciso ser atenta à segurança e às destruições que vêm causar dano a mim. E aqui a gente pode falar do seu casamento, do seu lar, sobre a fechadura, o alarme, o guarda. Você tem protegido o seu casamento? Você tem protegido a sua esposa, o seu marido, dos danos desse mundo? Muitas vezes nós estamos vivendo tanto para nós mesmos que estamos deixando desprotegidos o nosso cônjuge. E eu ainda não entrei em filhos, mas eu quero falar o casamento. Quando eu olho para o meu marido e quando o meu marido olha para mim, existe uma segurança, existe ali o fiel fundamento que é Deus. Eu consigo enxergar Deus no meio do meu casamento, na minha aliança. Muitas vezes nós nos apegamos, né, à aliança física. Não tira aliança não, hein? Se tirar aliança... Uma vez eu perdi a minha aliança. O Augusto também já perdeu a dele. Eu estava jogando com ele frescobol na praia e o tenista, né, ele gosta de tênis, ele tem mania de ficar com a mão aberta assim, enquanto o movimento do corpo, eu não sei fazer. E aí, numa dessas que a aliança estava frouxa e caiu na areia. Aí ele falou, caiu minha aliança. Só que caiu minha aliança na areia, gente, a aliança pesada. Quando a gente foi andar, a aliança já entrou na areia movediça ali e já foi. E eu também já perdi uma vez. Uma alergia na minha mão, tirei a aliança numa praça de alimentação do shopping, deixei assim na bandeja, comecei a coçar minha mão, Augusto me ligou na hora. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você está? Estou bem. Eu estava a trabalho. E a bandeja ficou ali, o pessoal, eu no telefone, o pessoal, vamos que a gente tem que ir embora. Eu levantei e fui e a aliança ficou na bandeja. Quando cheguei no hotel, eu falei, minha aliança. Aí chorei, dá aquela vontade de, vamos voltar lá. Voltei, vou fazer de tudo para achar minha aliança. Aí eu liguei para ele, eu perdi minha aliança. Como? Expliquei, ele falou assim, mas não é isso que garante nada, a gente compra outra. Essa é a diferença. Isso aqui é um símbolo. Óbvio que eu quero andar sempre com a minha aliança, óbvio que todo dia que eu olho para a minha aliança eu me lembro dele, mas eu não preciso disso para garantir a segurança do meu casamento e nem de lembrar que meu marido existe. E o dia que eu não estiver com essa aliança, também não vou aproveitando. Não existe isso. O que existe é o meu fundamento, é o meu princípio, mas eu ando com isso. Vocês entendem? Então, o que Deus quer estabelecer para um casamento é: eu sou o fundamento, eu vigio o casamento, eu dou as coordenadas, eu sou o Senhor, eu sou o terceiro elo. E aí não tem como dar errado. É Ele quem sustenta, é Ele quem dirige, é Ele quem frustra, é Ele quem corrige, é Ele quem recompensa, é Ele quem move, é Ele quem interrompe. Não o casamento, mas as atitudes, aquilo que você vai definir, e é Ele quem faz seguir. Se eu tenho isso, então eu quero mesmo o Senhor sendo o Senhor da minha vida? Porque quando a gente fala isso, eu quero o calor do útero, né? A gente está lendo um livro nas mulheres, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta.
Ali num dos capítulos que a gente falou semana passada, está dizendo assim, muitas vezes nós queremos o calor do útero, que gostosinho ficar aqui, tão protegido, mas eu não quero nascer de novo. Eu quero a recompensa, mas não o caminho até chegar lá. Se o Senhor é o Senhor do seu casamento, do seu lar, Ele pode interromper os seus sonhos? Se o Senhor é o Senhor do seu casamento, Ele pode frustrar seus planos? Se o Senhor é o Senhor do seu casamento, Ele pode corrigir os seus passos? Ou você só quer o sustento, a recompensa, né? Seguir adiante, me mover. Quando eu casei, eu tinha 23 anos e o Augusto 32. E aí ele já tinha uma situação totalmente estabilizada na vida e eu estava começando, né? Ainda, estagiando lá, terminando a minha faculdade. E lá em casa sempre foi assim, não, só vai casar depois que terminar a faculdade, porque depois você não vai terminar, isso aí vai... Cada um conhece o filho que tem. E aí eu falei, é mesmo, eu vou querer ficar brincando de comidinha, casinha, não vou querer ir para a faculdade à noite, deixa eu me formar. Justo. Tem gente que consegue. E aí, enquanto eu estava no meu casamento, eu comecei a seguir os meus sonhos. Porque quando eu era menina, brincava de Barbie, Ken, casando, tendo filhos, indo para as montanhas de jipe e também andando a cavalo na areia da praia. Aí, quando tinha um gramado, então, em alguma casa que eu ia brincar, eu levava aquela brinquedada de Barbie, eu fingia que eu estava no Hotel Fazenda. Então, os meus planos, eles foram construídos ali na minha infância e eu peguei esse bloquinho e levei para o meu casamento. Em 2005, eu estava brincando de Barbie real. E aí eu queria que meu marido chegasse em casa com flores e também dissesse, vamos amanhã para o Hotel Fazenda, aquele que você brincava com 10 anos. E não foi isso que aconteceu. E eu fui frustrada, não pelo meu marido, porque ele estava trabalhando para construir algo. E ele estava emendando nos cursos que ele tinha que fazer para conseguir um emprego, um cargo melhor lá no emprego. E eu queria que ele chegasse logo para a gente brincar de Barbie. Para jantar na mesinha com velhinha. E aí, aquela realização pessoal, aquele sonho do casamento, começou a ser frustrado. Porque o Senhor foi me mostrando que não era uma brincadeira, não era uma realização pessoal, era um plano dele. E que eu precisava colaborar, isso aí eu aprendi muito tempo depois, tá? Mas o Senhor vai guiando, que eu precisava colaborar para que eu tivesse um homem firme, seguro. Um homem que saísse na rua para fazer as atividades enquanto soubesse onde a esposa estava, com quem estava, como falaria dele, como o receberia, como o auxiliaria naquilo que Deus estava falando. Mas o problema, e esse era realmente o problema, nós já cansamos de contar esse testemunho aqui, que eu chegava em casa e, o que você ouviu de Deus? Não ouvi nada, porque Deus está falando alguma coisa. Aí, Deus, por isso que eu não consigo, porque... a pessoa nem está orando. E aí você vai deixando essa bola de neve crescer e o trabalho vai tomando conta, a obra da casa, que era o nosso caso, e muitos anos, e muito dinheiro, muito tempo investido, talento, né? Porque as pessoas talentosas sabem escolher as sancas, as diferenças de piso, e a gente já estava ficando assim, designer de interiores. Praticamente arquitetos. Augusto era um mestre de obras, na verdade. E ali eram altas habilidades, irmãos. Altas habilidades. Se vocês forem na casa que está lá construída, que não estamos mais nela, você vai falar assim, uau! Tem 20 anos essa casa? Está de parabéns. E o nosso coração estava nisso, investido em realizar um plano pessoal. Então, trabalha, sem tempo. Eu brinco com alguns irmãos assim, contando, e eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque graças a Deus já saímos como é que chama? Dessa prisão.
O meu marido, gente, ele via quanto eu queria, porque a brincadeira de Barbie tinha essa fase de você sair para jantar na sexta-noite. Depois do trabalho, pega a Barbie, leva para o restaurante e senta e janta. E durante a conversa da sexta-noite, o Ken pergunta para a Barbie: vamos para Búzios amanhã? E a Barbie responde: ah! Mas não acontecia, porque sexta-noite eu falava assim: então, eu tô aqui no trabalho, a gente vai para casa? Aí ele falava assim: por quê? Você quer ir para algum lugar? Isso aí, para jantar, né? Ah, vamos então. Cara, tem um lugar maneiríssimo, vou te levar. Aí chegava um lugar maneiríssimo, Casa Cor. A gente vai jantar na Casa Cor, então a gente vai olhar, tem um restaurante sensacional que botaram aqui na Casa Cor, você vai amar. Tá bom. Anda na Casa Cor pela 17ª vez, senta no restaurante que a Casa Cor colocou lá dentro, que normalmente era muito legal mesmo, e contempla, né? Contempla ali a Estrada Frois, a Bahia. Não, contempla o lustre. Esse lustre aqui podia ficar bonito na varanda, hein? Olha, esse tapete é caro, mas eu arrumei um lugar em Saquarema. Nós podemos ir lá buscar. A gente aproveita, vai na praia. Gente, os passeios da gente eram todos em volta do nosso Deus, que era a nossa construção, nosso plano pessoal, né? Que estava roubando o nosso tempo, talento, tesouro, energia. E no final eu falei: ejetar, não quero mais brincar disso. A Barbie quer ser pobre agora. Tira essa casa, essa mansão, tira a Casa Cor da nossa vida, tira tudo, Senhor. E eu virei para ele e falei assim: a gente vai acabar essa casa, você vai entrar nela e vai falar: vem ver, e eu não vou estar mais ali. Estou falando isso com um sorriso porque eu já saí dessa prisão, mas essa casa já foi o grande motivo de asco que eu já tive. Eu não queria mais saber dessa casa. Ela roubou, mas ela não roubou meu marido, ela roubou o Senhor das nossas vidas. Mas não é digno ter uma casa, não é digno trabalhar por ela, é digno. Só que quando o Senhor começa a te mostrar os seus passos precisam ser diferentes, eu não estou sendo fundamento, não foi isso que eu escolhi para você, você está brincando de Barbie, você está lembrando do seu sonho de infância e trazendo ele para hoje, sendo que eu vou frustrar, porque eu tenho algo diferente. Você está pronto para que Ele seja o Senhor do seu casamento, do seu lar? Você está pronto para mudar o curso, a mudar a postura, mudar o seu olhar sobre as coisas? Isso é um processo. Parar de olhar o abajur bonito da varanda, demorou. Mas a gente ficava assim: está olhando para o abajur, olha para mim. Vamos ler a Bíblia. Leva a Bíblia, irmãos, para o café. Aí eu faço isso. Livro, vamos ler. Vamos parar de olhar as vitrines. Vamos olhar aqui, ó. É uma brincadeira, óbvio que a gente olha as vitrines, óbvio que a gente passeia, óbvio que... Mas quem é o fundamento? Se no dia que você estiver botando o pezinho no jipe da Barbie para ir para Búzios, sábado de manhã, de surpresa da sexta-noite do jantar, e o Senhor falar: então, precisava que vocês fossem lá visitar o pessoal lá do Ministério Atos, que está chamando para poder prender as coisas lá do jantar de ação de graças, o pessoal que vai ter que pendurar ali o enfeite. Isso aí é a voz do diabo. Casamento não é sonho, não é realização de sonho. Sinto muito. Eu senti muito e sinto muito em te dizer: o casamento não é a realização de um sonho. O casamento é a união no firme fundamento para que ele seja visto, para que ele seja de geração em geração. E aí vem o sustento, o trabalho. Eu não vou ficar muito tempo no trabalho,
porque eu já falei um pouco sobre ele durante o casamento, né? Mas se não tem que estar tudo pronto, então eu não preciso ter nada, que Deus vai construir para mim. Não, já falamos isso. Tem que estar trabalhando. Jovens, é agora que vocês têm que ralar. Eu estou vendo muito jovem de 35 para baixo, assim, não, gente, tem que ir todo dia para o Rio. Oi? Quantos anos você tem? 35? Não é só para o Rio que você tinha que ir, não. Você tinha que ir para o Rio, para não sei aonde, né? Quando você chegar nos 50, aí você fala assim, tem que ir todo dia para o Rio, aí você dá uma desacelerada. Mas o jovem, ele que precisa trabalhar. O jovem precisa, ele tem vigor, ele tem que ir para cima e para baixo, estuda, trabalha, faz, chega em casa, cozinha. Sim, é isso aí. Eu estava conversando outro dia com uma jovem e ela estava falando que ela precisa primeiro concluir o curso para depois começar a trabalhar. Eu falei, mas nunca foi assim. Eu sempre, no segundo período de faculdade, terceiro, você já está entrando num estágio. Você já está... mas aí como é que você faz? Você trabalha e estuda? Por isso você não é casada. Mas eu sou. Então, agora você tem 3 coisas para fazer. Está entendendo? É a hora de trabalhar. Agora, a gente quer chegar com 20 e poucos anos e ter a vida do que está com 60, que fez tudo que você não fez. Não pode. Essa miragem que está acontecendo nas redes sociais, na vida alheia, né, como diz algumas pessoas, na rede vizinha, essa miragem, isso é uma miragem. O fruto do trabalho é visto muitos anos depois. Não é agora. Agora é hora de estudar, trabalhar, ralar, cansar, sai da faculdade, vai para a célula, sai da célula, vai para a vigília, sai da vigília, vai tomar café da manhã no discipulado, de tarde você dorme, você não tem marido. Trabalhador ansioso é uma coisa. O obstinado, o Deus dele é Mamon. Aí está disfuncional, tá? O Mamon, né? Jesus foi a única hora que ele compara 2 senhores. Ele nunca falou de outros senhores, mas ele disse, Mamon é um senhor. E ele rouba seu coração. Por quê? Se você é obstinado em ganhar, em crescer, você vai passar por cima de cônjuge, amigos, irmãos, igreja, líderes. Vai passar por cima de todo mundo, até de Deus. Por isso que ele é considerado um senhor. Você esquece. Agora, esse é o trabalhador ansioso, que está aqui, ó. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá aos seus amados enquanto dormem. Olha, tem 2 tipos de gente, eu não sei qual que você vai querer ser, como se Deus estivesse falando aqui. O que trabalha, acorda antes do sol nascer, dorme muito tarde, come o pão da tristeza. O que é o pão da tristeza? Eu li aqui para falar para vocês. É assim, é o trabalho rápido que me dá aquilo que eu preciso. Então, eu ralo pra caramba, eu faço todas essas coisas e ainda não tenho o suficiente para mim, porque o que eu quero é muito mais. Mas aos seus amados, que têm eu como Senhor, que frustro, corrijo, dirijo o movimento, eu dou enquanto dormem. Mas calma aí. Então, eu vou dormir, Deus vai me dar. Não. É o que trabalhou o normal e, enquanto dormem, Deus faz tudo florescer. Deus faz tudo acontecer. Deus está regendo enquanto você está repousando nele. Mas você fez a sua parte. Você foi lá e fez a sua parte. Corretamente, não obstinadamente. Quando o Senhor acha graça em nossos corações e vê que nós precisamos dele, e ele é o nosso Senhor, e se torna realmente o nosso Senhor, meus irmãos, é deleite. Exija da Bíblia, Senhor, eu quero ser essa pessoa aqui, ó, que o Senhor faz repousar, que consegue dormir e que confia que amanhã vai ter o que o Senhor, o que dirige, o que corrige, o que frustra, o que desenvolve,
vai me dar o que eu preciso. Mas precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Quem dá as riquezas pelas suas forças é Deus. Quem dá o fruto do seu trabalho é Deus. Então você tem que confiar em Deus, que é o seu provedor. Mas você também pode ser o seu provedor. Se você for esse trabalhador obstinado, realmente você vai ter muitas coisas. Mas a provisão vem de você. E aí não é garantida a sua alegria, não é garantida a sua plenitude, não é garantido o seu descanso, não é garantido o seu bem-estar, porque você vai começar a bater pino, que é o que está acontecendo hoje na geração. Gente, olha para a sociedade e você vê, uma sociedade sem Deus é uma sociedade doente, mas que tem tudo. Tem tudo. Por isso você vê nas mais altas classes pessoas devastadas com tudo no bolso. Por isso, está aqui, milenar. Aí você está com um casamento, lar, fundamentado em Deus, trabalhando o necessário pelas mãos do Senhor, repousando e vivendo em saúde, alegria, plenitude. Agora vem os filhos. Essa é a ordem, tá? Está aqui na Bíblia. E aí vem os filhos. Gente, eu vou falar uma frase aqui que eu falei, acho que eu não vou falar isso não. Vou acabar jogando essa frase na mídia e vai dar ruim para mim. Mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Filho é ser humano que vai permear o seu legado, que vai dar extensão ao legado. É o Deus de meu pai, do meu filho, dos meus netos. São seres humanos que vão continuar falando de Deus, tá? Então, ore para que Deus te dê filhos. Os filhos são quem vão manter o legado. Os filhos precisam e devem ser desejados. Ai, não quero ter filho, não. Eu estou vendo lá a Vivian com 3 crianças, pelo amor de Deus. Eu só vejo ela assim, ai, gente, bom dia. Gente, filho não é peso. Filho é herança do Senhor. O fruto do útero é a sua recompensa. O filho é recompensa. Eu sei que é cansativo, com certeza eu sei, pode acreditar em mim. Eu sei que muitas vezes é frustrante, é duro, é árduo, mas é bênção. É fruto do ventre como recompensa de Deus na vida de uma casa. É o que vai estabelecer o Deus de geração em geração. É o elo da continuidade. Agora, realmente, se eu tenho filhos da Barbie, eu não vou continuar. Porque eu não vou ensinar Deus, eu não vou falar sobre Deus, eu estou focada aqui no meu plano, que não pode ser frustrado, e ai de você se também vier frustrá-lo. E aí se tornam pesos, se tornam ferramentas de frustração na vida de um casamento. Ou até de romper. A mãe entende que o filho agora é a preciosidade, ou o pai, e o outro não entende. Então há uma separação. E aí o filho, coitado, fica no meio se sentindo, mas fui eu que causei isso tudo, desculpa, não deveria ter nascido. Suicídio, tchau. A maior taxa de suicídio de 2015 para cá, pelo que eu ouvi do diretor da escola das crianças, foi entre 5 e 9 anos. O que uma criança de 5 anos sabe sobre vida ou morte? Nem é de 9, eu tenho uma de 9. Nem sabe o que é morte, nunca nem foi num cemitério ver alguém morto. Outro dia eu estava curiosa, posso ir num enterro um dia? Eu falei, meu Deus, calma aí, mas faz parte, quer ver o que acontece. Agora, com 9 anos, é que começou a saber, as pessoas morrem.
É. Então, como que uma criança de 5 a 9 anos pode desejar morrer? O que está sendo plantado no coração dessa criança? O que ela tem visto, sentido? Então, é alguém que entra no quarto dela à noite, ela não deseja mais viver, porque ela está sendo usada para aquilo. Pedofilia. É alguém que largou essa criança o dia todo para correr atrás do pão da tristeza, antes de amanhecer, e só volta depois de muito tarde. Essa criança está ali, ó, na mão de alguém, sendo terceirizada. Os filhos são confiados a nós por Deus. Deus nos deu para que nós protejamos, para que nós cultivemos a presença dele nos filhos e como herança. Você já recebeu uma herança? Eu nunca recebi ainda, graças a Deus, mas também não tenho muito para receber, não. A herança que eu tenho é a que Deus deixou para mim, que é essa aqui. Meu pai deixou para mim, que é essa aqui. Mas você já... Cara, a herança deve ser alguma coisa muito assim, valiosa, que... Olha só, vamos dividir bem isso aqui? Quando você receber esse dinheirão aqui, meu filho, que eu sou um homem de muitas posses, cuidado, cuida bem, para você não perder. Papai, bisavô trabalhou tanto, vovô trabalhou tanto, papai está aqui guardando a herança e agora você não pode desperdiçar. Não é assim que nós pensamos? A herança, ela tem esse sentido de proteção. E o Senhor compara o filho com uma herança. E o que eu tenho feito? Largado, esses dias, deve ter praticamente um mês, a gente baniu a televisão lá de casa, de verdade. Sempre foi um desejo assim, ensaiado, mas no final a gente falava assim, liga Little Angel, liga, deixa um bonequinho lá falando. No final a gente acabava fazendo isso. Não há nenhum problema nisso, irmãos. A TV, ela é uma forma até para a gente conseguir fazer algumas coisas. Mas percebemos que a TV estava trazendo uma dispersão, briga, porque com 3, uma TV, qual canal que você quer assistir? Eu não quero esse, aquela coisa. Compra mais uma TV, bota outra lá em cima, aí você vai separando as pessoas. Olha isso. E... essa semana a gente tirou a pilha de todos os controles. Queimou a TV. Acabou a TV. Que pena. 10 minutos de choro. Não quero. Eu quero TV. Mamãe está aqui, vamos brincar? Vamos! Quero andar de bicicleta. Foi assim mesmo. Então vamos andar de bicicleta. O problema é esse. Aí eu levanto do meu pijama, boto a minha roupa e o Senhor fala, herança. Você não está sentindo que está rolando uma tristeza aí, uma pirraça, um troço estranho? Eu não estou te mostrando que é isso? Ele mostrou para mim, tá? Na minha casa é isso. Aí você vê na sua. Vai lá agora, sai. Tem que fazer. O trabalho, ele existe. Só que eu não vou apertar um botão e a criança vai parar de chorar. Não vou apertar um botão, a criança vai começar a sorrir. Não vou apertar um botão, a criança vai falar de Jesus. Não vou apertar um botão, a criança vai orar como um profeta. Eu não vou apertar um botão e a criança vai recitar todos os salmos da Bíblia. Não é. Eu preciso sentar e fazer. Devocional. Preciso sentar e estudar a Bíblia. A gente faz devocional lá em casa. O sonho da Barbie era devocional a família toda reunida. Não aconteceu. Porque tem muitos afazeres, muitas agendas, e aí, beleza. Então, vamos fazer aqui. Senhor, como é que vai ser? Vivian vai fazer quando o Augusto estiver com os homens, e Augusto vai fazer quando a Vivian estiver com as mulheres. Sensacional, é o homem e a mulher ensinando o filho. E eu quero falar uma coisa sobre isso. Os homens que estão vindo na célula segunda-feira estão estudando um livro chamado Homem ao Máximo. Muito bom. E Augusto me fala vários textos ali, eu também falo da Marta e Maria lá para ele, e a gente vê que algumas coisas estão se casando, muito interessante. E num dos estudos dos homens, Augusto trouxe esse texto dizendo assim, nós homens somos responsáveis pela fé e espiritualidade da nossa casa. Coisa que a mulher, muitos anos, foi incumbida de trazer, porque o homem está trabalhando. Então você lê a Bíblia aí, porque eu tenho que fazer outras coisas. Não. Se você for lá em Efésios, lá em Efésios 5,
22, o texto começa a decifrar as atividades de um homem, de uma mulher. E aí diz assim: esposas, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, se eu sou sujeita ao Senhor, eu sei o que é se sujeitar ao marido. Mas, se eu não sei, eu não vou fazer. O marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, olha só. Cristo, lembra dos probleminhas de matemática lá da infância? De equivalência. Tal coisa está para tal coisa, assim como tal coisa está para tal coisa. Cristo, para a igreja, é como o homem para a mulher. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres também sejam sujeitas ao marido. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo ama a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Começa aí o movimento das dores. Cristo se entregou pela igreja e o marido tem que se entregar. Aí vem o 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Isso aqui não é botox, isso aqui é o erro, não pode ter, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Quando que o homem está fazendo isso pela mulher? Quando que o homem está olhando para a sua casa, para os seus filhos e dizendo assim: isso é pecado, isso é um erro, isso não pode acontecer aqui. Olha o que a palavra de Deus diz, vamos abrir. Vivian, eu sou sozinha, lá na minha casa eu sou esse homem, vamos orar por você, para que esse homem entre no lugar dele, para que esse homem comece a entender para que ele veio, para que ele tem uma família, para que ele tem esse ministério, e comece a se colocar no lugar. Aí eu estou olhando muito para o abajur da Casa Cor, estou olhando muito para o meu trabalho, para as coisas que eu tenho que fazer, para as viagens que eu quero merecer, mas eu estou esquecendo de olhar para o principal, a herança, o casamento e os filhos. Isso é necessário, esse olhar de os filhos serem herança. Então, tem choro, tem trabalho, mas são sinal do amor de Deus por você, homem e mulher. São instrumentos de Deus para a próxima geração. Já parou para pensar nisso? Ih, meu filho não é instrumento para a próxima geração, não, pelo contrário. Corre. É Bíblia, irmãos. A gente está falando isso desde fevereiro. Bíblia, oração, jejum. Eu quero que meu filho seja um missionário, que quando ele chegar na África, os pobres vão ser recompensados, os surdos ouvirão. Eu quero. O que você está fazendo por esse filho? Porque nem a Bíblia você lê com ele, nem orar e jejuar por ele você está fazendo. Mas você quer a recompensa. Em vão trabalham os que edificam a casa, se o Senhor não edificar. Não vai acontecer. E outra, é o seu sonho que o seu filho seja esse missionário, porque talvez Deus tenha para ele ser um médico. Ou vice-versa. Qual é o sonho de Deus para o seu filho? Eu estava conversando com meu filho ontem, né? Hoje ele está indo para uma formatura lá do ensino médio, fundamental. Vai para o ensino médio no ano que vem. E eu pensei, meu Deus, meu filho está indo para o ensino médio. Estou ficando velha. Eu acompanho muito o Perilinho, né? Que Perilinho já, desde pequenininho. E aí, quando o Perilinho formou no fundamental, eu falei assim, caramba, cara, Tati está velha. Brincadeira. E eu pensei ontem, gente, eu tô adulta mesmo, né? Tô com o filho indo para o ensino médio. Mas o que mais trouxe alegria para o meu coração é que eu pensei assim, eu não faço a menor ideia do que esse menino vai ser, gente. Às vezes eu olho ele tocando e falo assim, esse garoto vai ser músico. Às vezes eu olho ele jogando basquete e falo assim, eu acho que ele vai ser jogador de basquete. Às vezes eu olho ele falando assim para as irmãs alguma coisa e falo, coração de pastor. Aí daqui a pouco ele olha uma concessionária com os carros e fala, meu sonho é trabalhar numa concessionária, mas eu quero ser o dono de uma. E eu pensando, empreendedor.
no Brasil. Aí daqui a pouco ele vira, eu quero morar fora. Agora vai dar certo. Gente, a gente não tem noção do que os nossos filhos vão ser. Podemos sonhar, podemos, mas não podemos frustrar, impedir, dirigir. Porque quem vai fazer isso é o Senhor. E eu só preciso fazer uma coisa: orar e investir. Tem um amigo meu que ele falou assim, minha filha estava meio perdida. Foi fazer biologia, depois quis fazer contabilidade, agora ela quer fazer biblioteconomia. Eu falei, meu Deus. Passou para federal, mas está lá perdida, mais do que surdo em bingo. Falei, e aí? Vou mandar logo para o exterior, lá para a casa do meu irmão. Vai viver a vida adulta, vai lá trabalhar no McDonald's, limpar um chãozinho, vai lá falar outro idioma, ver o que é bom para tosse, depois você volta e vê o que você quer fazer. Errado não está. Mas eu pensei assim, eu ia mandar meu filho para uma imersão da casa de oração lá no Texas, vai aprender a orar 24 horas de joelho. Muito bom. Com certeza Deus vai falar com ele ali. Deus também pode falar com ele lá em Amsterdã, trabalhando no café, vendendo biscoito. Tudo bem. Mas, está perdido? Não sabe o que você vai fazer? Investe no filho. Filho, eu estou sentindo no meu coração. Vou te mandar para um lugar para você aprender a orar, ouvir a voz do Senhor. Tem tantas missões aí fazendo isso hoje. Vai lá, desgarra um pouquinho aqui, ó. Vai lá ajoelhar um pouco, vai para o sertão trabalhar um pouco, ver o que é a vida no sertão. Não é isso? Mas não, a gente quer. Não, eu vou pagar a melhor faculdade, porque eu já sei. Ele sempre gostou disso, então ele vai ser isso. E nós começamos a ser o Senhor da vida dos nossos filhos. E não... Aí tem 2 tiros. Desenvolvemos que os filhos ouçam a voz de Deus, porque Deus somos nós. O que Deus está falando com você? Mamãe, eu sou guru. Que você tem que levar pão com mortadela hoje. Vai lá, filho, ora, vê o que Deus tem para você. Quando o Bernardo entrou no basquete, algumas pessoas ouviram a gente falando aqui, ai meu Deus, será que Deus tem isso para a vida do meu filho? E a gente ficou um pouco frustrado na época, assim, sério, Bernardo? Te levar para tudo quanto é lugar para ficar jogando, vai jogar lá em Queimados, depois vai jogar lá no Jequiá, aí vai Jacarepaguá, aí agora aqui no Português, vamos lá. E a gente virou uma família de mãe e pai de atleta mesmo, de verdade. E o negócio está ficando bom. No início a gente ficava assim, não, leva você, não, leva você. Aí eu falei assim, aqui, vamos todo mundo torcer? Aí leva as crianças da cor do time. Vamos torcer, amém, Jesus. Mas uma coisa eu falei para ele. Antes de você se inscrever nessa federação, que você passou aí na peneira, antes de você falar assim, toma aqui minha identidade, eu vou ser um atleta em desenvolvimento, você vai ouvir o que Deus tem para você. O que Deus falar para você, nós vamos bancar. Aí ele falou assim, na verdade ele já falou. Eu, é? Porque para mim não tinha falado nada. Não tinha falado que não tinha falado nada. Aí ele falou assim, mas você está orando para isso? Ou você está orando para eu não ser? Aí eu falei, essa doeu. Isso é a diferença de quando Deus é o Senhor. Porque Deus me corrige, Deus corrige ele e Deus é quem manda. E eu falei, tá bom, meu filho, se Deus já falou, então vamos lá. E ele já estava com 14 anos, e eu já tinha feito aquela cerimônia dos 13 anos, que você também tem que tomar suas atitudes, e aí agora vai. Banca o que você falou. Você está entendendo? Nós precisamos desenvolver eles de ouvir. E está lá, as confirmações, por enquanto, pelo menos, mas falei para ele, ano que vem, não sei se você vai continuar. Deus é quem sabe. Ele falou, mas Deus sabe. Também não está aflito, não. Está tudo bem. A missão de criar filhos é nossa. A Bíblia fala que as aljavas cheias nas costas do guerreiro, a aljava não estava com o criado, o servo carregando para o guerreiro, não. Sabe o que é aljava, né? É aquela sacola de flechas cheias. Hoje, a gente pensa em, no máximo, uma flecha, por favor, Senhor, porque eu preciso. Não estou falando de quem não tem 3 filhos, não, porque tem gente que tem 5 também, pode olhar para mim e falar isso.
Eu estou falando quantos o Senhor quer te dar. É o que você pode ter. As aljavas cheias significam muitas recompensas e muito trabalho e muitos desafios. E a aljava cheia não é quantidade só, é quanto você produz. Na vida do seu 1, 2, 3, 4, quanto você produz? Não estou produzindo nada. Tem que correr atrás disso, porque a instrução vem dos pais. Somos nós, é o nosso Deus falando com a gente e nós precisamos imprimir isso nos filhos. E não terceirizar, por isso que eu falei da TV. A TV, pode ser que ela volte. Mas hoje, o que Deus mandou eu fazer é o que eu estou fazendo. E Ele falou para mim, está roubando o tempo de vocês, de Bíblia e de conversa. Então, ontem sentamos, pizza de calabresa com ketchup, mate, sentado todo mundo. E aí, gente? E aí, Bernardo, você vai para essa viagem amanhã aí, da formatura? Já sabe, né? Não quero encanto, não quero conversa fiada, não quero... Comecei as minhas regras. É instrução, vem de mim. Exemplo, horário, café da manhã às 7 horas, às 7 horas, almoço é meio-dia. 6 horas vai ter uma reunião, 6 horas esteja lá de banho tomado, com uma roupa direita, não com short de futebol, suando, caindo suor aqui, reunião. Porque essa viagem, na verdade, ela é um retiro com os professores e coordenadores e os alunos, porque é a escola cristã, então eles vão fazer um retiro. Eu falei, você está indo para um retiro. Aí, não sei se eu levo o violão, Eu falei, você vai cantar músicas de Deus, né? Porque eu ia ficar muito chateada se eu fizesse um retiro de jovens lá da igreja e no meio da rodinha tá alguém tocando sei lá que música. Aí ele falou, lógico. Eu falei, é para isso. Exemplo. Instrução. Isso é instrução moral, ética e bíblica. A gente tem feito, filho, você precisa ser o que vai trazer a paz, o que vai trazer a reconciliação, o que vai falar bem, o que vai instruir as pessoas, e não o que vai trazer divisão, discórdia, tristeza. Então, essas instruções, elas têm que partir de nós, pais. E que horas eu tenho que falar isso? Porque não sou eu que levo e busco para a escola, não sou eu que cozinho junto, não sou eu que sento à mesa para falar, e na hora que está todo mundo em casa, está a TV ligada. Talvez se você perder 40 minutos do seu dia para levar e buscar seu filho em algum lugar, você vai ter 40 minutos dentro do carro para instruí-lo. Queremos a recompensa, mas não queremos o trabalho de obtê-la, e não é isso que Deus tem para nós. Coloque você no lugar de mãe, de pai, de esposa, de marido, de trabalhador. Faça direito, faça tudo o que você precisa fazer, o que vier às suas mãos, faça como se fosse para o Senhor. E você será grandemente recompensado. Essa é a que a palavra nos garante. Feliz será o homem. Eu já terminei. Feliz será o homem ao redor da mesa, com seus filhos, com sua esposa. Será como a videira frutífera. Eu queria tanto uma mulher que fosse como uma videira frutífera, mas minha mulher está mais para a árvore seca, amarga. Está orando por ela? Está sendo o homem? Está valorizando? Está deixando ela falar? Expressar? Mulher, queria tanto que meu marido ouvisse Deus, mas não para orar um minuto. Você ora. Você instrui, você abre a Bíblia, você lê, você chora na presença de Deus. Não, Temos que fazer a nossa parte. Filhos, mesma coisa. Vamos orar. E eu quero convidar você aqui à frente, você que já foi tocado por essa palavra, para que Deus aumente mais a sua intenção de vida, de propósito. Vivian, eu tenho vivido já com muito propósito. Muito do que você falou aí eu já faço 90%.
10% eu não consigo me mover. Vamos orar. Eu não faço nem 10%, faço nada. Eu só trabalho o dia todo. Vamos orar. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele falou assim: eu antigamente tinha um trabalho chato, mas eu só tinha aquilo ali para fazer. Vendia coisas que eu não gostava de vender para as pessoas, bebida, charuto. E sempre fui muito reprimido. Isso não é de Deus, hein? Deus vai acabar com o seu negócio. E um dia um pastor chegou para mim e falou assim: vamos orar para Deus mudar o seu trabalho? E ele falou: ali eu me senti amado. E hoje eu não trabalho mais nisso. Vamos orar. Vive, esse trabalho está me consumindo. Você falou de trabalho, doeu lá no âmago. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Queria pedir o Perilim, a gente botar uma canção de contrição aqui, para que o Espírito Santo fale, continue falando. Eu sei que ele já falou. Nós vamos, em 5 minutos, encerrar. E eu queria que você já viesse, nós vamos orar por você. Trabalho, função de filhos, casamento. Quero ser uma esposa mais dedicada, quero ser um marido mais dedicado, quero ser um pai mais intencional. Realmente eu não estou fazendo com que meus filhos percebam Deus. Eu quero ser mais intencional, sensível nisso. Eu estou procurando um marido, vem também. Eu quero um marido de Deus para mim, vem também. Não é aqui que eu vai garantir seu marido, não. É para você começar a orar por ele, começar a ser a mulher de um homem de Deus. Se você está em família, então fique junto com a sua família aqui. Os casais juntos, os filhos com os pais, podem ficar juntos. E nós vamos orar sobre isso. Senhor, é para o teu prazer, é para a tua vontade que nós existimos, Senhor. Os propósitos que o Senhor revelou para nós no ventre da nossa mãe, esse é o que nós queremos cumprir. Então, se em algum momento, Deus, nós nos desviamos, não da tua presença, mas da tua voz, da direção que o Senhor tinha para nós, aí o caminho pegou um atalho que na hora para mim pareceu mais apetitoso, pareceu até que era o Senhor me dando esse lugar, mas hoje eu estou vendo que não. Hoje eu estou vendo que está me roubando, que está me matando, que está me deixando mal, doente, ansioso, me trazendo angústia. Então, Senhor, eu quero sair desse lugar. Faz tudo novo, Jesus. Restaura. Assim como nós lemos, o Senhor é o Deus que guarda, o Senhor é o Deus que edifica, o Senhor é o Deus que dá aos seus enquanto dormem. E esse Deus é quem nós queremos experimentar. Mas nós sabemos, Deus, que nós precisamos ter um coração disposto a ser frustrado. Então, se alguém aqui hoje está entregando o seu trabalho, prepare-se para perdê-lo. Se alguém aqui hoje está entregando os afazeres, prepare-se para novas atividades que surgirão e tirarão você desse lugar. E diga: é o Senhor que está me dirigindo, é o Senhor que está me frustrando, é o Senhor que tem a recompensa que eu preciso. Sim, Jesus. Esposas que precisam de unção para seus maridos receberem santidade. Eu oro para que elas agora sejam revestidas de unção, de poder, de necessidade, Senhor, de ler a Tua palavra e de perceberem, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Deus, como é difícil para uma mulher experimentar da vontade de Deus, do amor e de tudo que o Senhor tem para ser desfrutado em uma família completa. Mas muitas vezes estamos sozinhas nessa jornada. Então, Deus, toca o coração dos maridos. Toca, Senhor, faz com que eles percebam, não é sobre religião, não é sobre igreja, não é sobre o que eu vou dar, o que eu vou perder, mas é sobre o meu relacionamento, a origem de quem eu devo ser. Eu te peço, Jesus, restabelece, restaura, essa é a palavra que o Senhor está dando hoje. Eu quero restaurar galhos secos que já estão sem fruto, de volta na videira, de volta
na fonte onde jorra a vida para que deem mais frutos. Altares que foram derrubados e pessoas que não conseguem construir mais nada. Estou parado, não sei mais para onde seguir. O Senhor está reconstruindo. Pessoas que estão imersas em pecado, que não conseguem sair do pecado. Muitas vezes esse é o maior empecilho e obstrução da gente viver a plenitude de Deus, pecado. Então eu quero, Senhor, que o Senhor comece a trazer à mente, se alguém aqui está fazendo algo, mesmo que seja involuntariamente, mas ou conscientemente, que seja pecado, que esteja afastando da presença de Deus, eu te peço, Senhor, liberta as mentes, liberta, Senhor, aquilo que tem roubado os corações, Deus, o tempo. Senhor, enquanto muitos dormem e descansam, o Senhor está mostrando. Eu queria que você estivesse dormindo, mas você está aí envolvido com pensamentos vãos. Para o teu prazer, Senhor, para a tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Sim, Jesus.